Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do GTV Esporte, que traz para você os seguintes destaques. No Suíço Master, retorno começa com 3 empates. Corinthians e Palmeiras, não houve vencedor neste clássico. No futebol amador, São Lucas goleia Manga Rosa e fatura o título do primeiro turno. Futebol suíço, o primeiro turno é dos pior, que venceu o Independente de forma incontestável. Jogos regionais. Nesta segunda-feira, a definição dos adversários de Garça nos grupos da primeira fase. Isso e muito mais a partir de agora, dentro de mais uma edição do GTV Esporte. Começando a edição de hoje, destacando o futebol suíço Master Garcense, que teve no sábado a realização de 5 partidas, que marcaram a abertura do retorno fase de classificação. Vamos aos resultados. Muitos empates nesta rodada, a começar por Real Garcense e Guanabara. 1-1, o Real saiu na frente com um gol do Bizuli, sendo que Jesus salvou o Guanabara. Calma, Jesus é o nome do centroavante da equipe. Sec e Dinos empataram em 1-1. O Dinos saiu vencendo com Claudinho e Valmir empatou para o Serafim Esporte Clube. Sem nenhuma dificuldade, o Salek assumiu a liderança. 3-0 no SEAC. Daqui a pouquinho tem uma novidade sobre a equipe da Sociedade Esportiva Atletas de Cristo. O Ciborgue passou pelo CAF 6-2 e no clássico Corinthians e Palmeiras deu empate 2-2. Vamos conferindo rapidamente a classificação da primeira fase. Agora o Salek é o líder com 29, se aproveitou da folga do Aliança, que não jogou, tem 26, o campeão do primeiro turno. O Dinos tem 17, Real Garcense, Guanabara e SEAC com 16, o Ciborgue tem 15, SEC 13, CAF 10, Corinthians com 5 e o Palmeiras, que segue sem vencer com apenas 4 pontos ganhos. No sábado, mesmo com festa das cerejeiras, teremos rodada normalmente, a segunda do retorno. Salek Palmeiras, SEAC Guanabara, Corinthians e SEC, Real Garcense e CAF, Dinos e Aliança. Vai folgar na rodada a equipe do Ciborgue. O GTV Esporte, como sempre faz, esteve acompanhando 2 partidas da rodada, que marcou o início do retorno do futebol suíço Master Garcense. As primeiras imagens são, claro, do clássico Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras no Naldert Silva Braga. Aí você já vê uma boa defesa do goleiro Zé Madruga. E aí o gol do Corinthians, ou melhor, o gol do Palmeiras sobre o Corinthians marcado pelo Valdecir, nesse momento estava 2-1 para o Palmeiras. Foi o segundo gol. No primeiro tempo, 1-1, o Palmeiras saiu vencendo com o gol do Valdecir, o Corinthians empatou no segundo tempo com o Lúcio, voltou a ficar atrás do marcador quando o Valdecir marcou aquele gol que você acabou de conferir aí, 2-1, e o empate do Corinthians foi feito a apenas 13 segundos do final, aos 39:47, para desespero do pessoal do Palmeiras, que ainda não venceu nenhuma partida no campeonato. Gol marcado pelo Zé Francisco para a alegria do Eduardo Davi. O gol foi desse número 15 aí, ó. O Zé Francisco, nos segundos finais da partida, decretou o empate entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, na abertura do segundo turno do Campeonato de Futebol Suíço Master. E um detalhe ainda com relação a essas duas equipes: o Corinthians consta uma vitória, conquistada no tapetão, você se lembra, naquela partida frente ao Ciborgue. Já o Palmeiras, 4 empates. E o que é mais doído para os alviverdes é o seguinte: nos 4 empates a equipe vencia.
foi contra o Real Garcense e também o SEC, estava 3-1 e permitiu a igualdade 3-3, e 2 vezes contra o Palmeiras, vencendo por 4-2 no primeiro turno, deixou que a partida empatasse em 4-4, e agora no sábado estava 2-1 e novamente um empate 2-2. Realmente está muito difícil o Palmeiras vencer o primeiro jogo na temporada de 2015. Mais imagens do futebol suíço master. Agora vamos para a partida realizada no Heitor Gonçalves, clássico da rodada SEC e Dinos. Equipes bem tradicionais desta competição, que já chegaram a decidir campeonatos municipais em edições anteriores, também Copa Lions, torneio preparatório, enfim, equipes que têm uma longa história na modalidade. SEC e Dinos acabaram empatando pelo placar de 1-1. Você vê ali o zagueiro Emílio retirando a bola com a cabeça, sendo que o Emílio, até o ano passado, jogava pela equipe do Dinos. Foi o primeiro jogo do Emílio contra a sua ex-equipe. Uma bola no ataque do Dinos, que levou mais perigo contra o SEC. O Dinos territorialmente esteve comandando as ações, mas não conseguiu transformar em gols esse seu domínio. Aí você vê o Ismael, esse número 14, tentando um arremate de fora da área. Agora uma jogada do lateral direito Zé Volu, da equipe do Dinos, que ganhou a dividida com o Tita e criou um contra-ataque com o Alessandro. Só que aí a defesa do SEC conseguiu tirar o perigo da partida, que terminou empatada. Voltamos a conferir o placar. 1-1 foi o resultado, jogo realizado no Heitor Gonçalves entre duas equipes que ocupam apenas uma posição ali no meio da tabela. O Dinos está em terceiro, só que está muito atrás de quem está em primeiro e em segundo lugares, com diferença de 10 e 9 pontos respectivamente. Mais informações sobre o Suíço Master você confere na tela, que esse treinador aqui, ó, nosso amigo José Luiz dos Santos Silva, conhecido como Zu, não é mais o técnico do SEAC, Sociedade Esportiva Atletas de Cristo. Após a derrota para o Salek por 3-0, houve uma reunião do Zu com os diretores da equipe do SEAC. Estavam acontecendo divergências, segundo o Zu, na escalação da equipe, então ele achou por bem deixar o SEAC nesse momento da competição, onde a equipe divide o quarto lugar com o Real Garcense e com o Guanabara. Inclusive, o Zu nos disse que era para agradecer os diretores do SEAC pela oportunidade que ele está tendo, né, o que ele esteve durante esse ano à frente do SEAC. Também cumprimenta todos os jogadores, em especial aqueles que ele particularmente levou para a equipe esse ano, só que infelizmente ele está deixando o comando técnico do time. Na próxima rodada estaremos confirmando quem estará sucedendo o Zu no comando técnico do SEAC, Sociedade Esportiva Atletas de Cristo. Agora, saindo do futebol suíço master, vamos para o campeonato amador, que teve campeão neste domingo. Foi quando da realização da última rodada do primeiro turno. Tivemos no Toyotão o Sol Nascente perdendo para o Gutierrez por 3-1 e o Senna, que vai subindo de produção, goleando o Vila Nova 4-0. Porém, no jogo mais importante da rodada, no estádio distrital Dr. Rafael Paes de Barros, em Jafa, o São Lucas não tomou conhecimento dos jafenses do Manga Rosa, vencendo por 4-1 e conquistando antecipadamente o título do primeiro turno. Lembrando que nessa rodada, o CHG ganhou os pontos da eliminada Ferroviária. Conferindo a classificação, por que dissemos antecipadamente? Porque o São Lucas, com 16 pontos, ainda tem uma partida por realizar. O CHG tem 15 e já finalizou a sua participação. Senna 13, Gutierrez 10, Sol Nascente Vila Nova com 6 e o Manga Rosa com 4 pontos. No domingo,
teremos apenas essa partida aí, ó. São Lucas e Sol Nascente, é uma partida que está em atraso, válida ainda pela segunda rodada do primeiro turno. Na ocasião, a falta do representante causou a não realização deste jogo, que agora será realizado de forma isolada no domingo. Durante a semana a gente estará conferindo a programação onde será realizado essa partida, bem como o seu horário, com o São Lucas tendo a chance, inclusive, de aumentar a sua vantagem dentro da classificação geral do mais tradicional torneio de futebol da cidade. Agora o destaque fica para o futebol de areia. Na comunidade Araceli Beira Rio, tivemos neste domingo a definição dos finalistas. Foram 2 jogos e você confere agora os resultados. Na primeira partida, o Real Vila venceu o Sai de Baixo pelo placar de 3-0, virou o primeiro tempo 1-0 com um gol do Léo Márcio, depois Buga e por fim Marcelinho da Égua fecharam o placar com o Real Vila batendo o Sai de Baixo de forma categórica, com muita propriedade, 3-0. Aliás, este jogo teremos uma reportagem especial no GTV Esporte desta quarta-feira. Na outra partida, Ferroviária e Casinha de Lata empataram em 2-2 no tempo normal. Houve a necessidade da realização da prorrogação, onde a Ferroviária, melhor time da primeira fase, acabou vencendo por 2-0 e perfazendo o placar final de 4-2. Portanto, Real Vila e Ferroviária estão na decisão e você já vai conferir aí a programação do domingo. Na decisão do terceiro lugar, às 8 horas, tem Sai de Baixo e Casinha de Lata. E na grande final, às 9h20, tem Ferroviária e Real Vila. Nenhuma equipe leva vantagem. É a mesma regra da fase semifinal. Em caso de empate e prorrogação, permanecendo a igualdade, se necessário, até cobrança de pênaltis. E o GTV Esporte no domingo também estará acompanhando mais essa final para trazer todas as informações para você dentro de nossa programação. Agora vamos com o futebol de base. Neste sábado tivemos 6 jogos envolvendo as equipes garcenses que disputam a Copa Regional do Bom Senso. 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. Este foi o resultado final. Confira todos os placares. Lá em Ubirajara, o Ubirajara recebeu a Segel Garça. No Sub-11, vitória do time da casa por 2-1. No Sub-13, 2-2. E no Sub-15, mais uma vitória do time local, 3-1. Em Garça, no módulo esportivo em Vila Manolo, as equipes do CHG Garça receberam Gália. No Sub-11, os galienses venceram por 3-0. Os garcenses descontaram no Sub-13 e aí venceram pelo mesmo placar, 3-0, ao passo que no Sub-15 ocorreu a igualdade em 1-1. E pelo torneio de futebol Sub-16, neste domingo, tivemos a definição dos finalistas. Para a surpresa geral, o Casinha de Lata eliminou o Juventinho, que até então tinha aproveitamento de 100%. Houve empate em 0-0 e na cobrança das penalidades, 4-3 para o Casinha de Lata, que chega à decisão, curiosamente, sem conseguir nenhuma vitória. Foram 2 empates na fase de classificação e agora esse empate na semifinal e a consequente vitória nos pênaltis. Uma curiosidade do regulamento, não é verdade? Na partida de fundo, 2-1, o São Lucas venceu o CHGA. Portanto, a decisão do torneio de futebol Sub-16, que antecede o municipal, será entre Casinha de Lata e São Lucas. O confronto vai ser só no dia 12, porque no próximo domingo, de acordo com o que ficou definido com as equipes, não haverá qualquer movimentação devido à festa das cerejeiras. Na ocasião, abrindo a rodada dupla no Toyotão, Juventude
Edinho e CHGA estarão decidindo o terceiro lugar. Abrindo espaço para o nosso intervalo, o primeiro de hoje. Em instantes retornaremos com informações do futebol suíço, que tem o Ospior como grande campeão do primeiro turno. Em instantes. O futebol suíço é o destaque deste bloco do GTV Esporte. E vamos rapidamente à movimentação que ocorreu neste domingo, válida pela 13ª e última rodada, primeira fase do Campeonato Municipal. Conferindo aí na tela, São Lucas e Juventude 2-2, o Juventude sempre esteve atrás do marcador e teve os seus 2 gols marcados pelo atacante Ioia. Ospior venceu o Independente por 2-0, daqui a pouco vamos falar sobre esta partida. O Paulista, que estreou o uniforme novo, que não trouxe muita sorte não, 4-0 para a Lanchonete. O Salgueiro empatou com o Cosminho 2-2, o Alviverde vencia por 2-0 no segundo tempo com 2 gols do Rodrigo, depois cedeu a reação do Salgueiro, que empatou com 2 gols do Sandrinho. O Vimec venceu o Frei Aurélio por 5-3, mas o jogo não foi fácil não. Chegou a estar empatado em 2-2 e 3-3. Depois, no final, o Vimec acabou vencendo pelo placar de 5-3. O Dinos não encontrou nenhuma dificuldade frente ao Vagão. Venceu por 5-0 com 2 gols. Incrível, hein? Zagueiro Romualdo. Outros 2 gols do Miguel De Vito e o Celso, fechando o placar favorável ao Alvirrubro, confirmando 5-0. E o Leves acabou passando pelo Amigos por 4-2, e a curiosidade nesse jogo é o seguinte: o Leves começou a partida com 2 jogadores a menos, não tinha número suficiente. Depois o pessoal foi chegando aos poucos, o jogo foi se equilibrando e o Leves acabou vencendo por 4-2. E o mais incrível de tudo isso é que um dos gols da partida foi anotado pelo atacante Diguinho. Agora, conferindo a classificação ao término do primeiro turno, ao término das 13 rodadas iniciais, o Ospior foi o melhor time, com 32, o Vimec 31, Independente, Dinos e Leves 26, São Lucas 22, Juventude 20, Amigos 13, Lanchonete 12, Salgueiro e Frei Aurélio com 10, Paulista, Vagão e Cosminho com 7 pontos ganhos. O retorno já vai começar no domingo, em pleno domingo de festa das Cerejeiras. Paulista e Ospior, Independente e Vagão, Lanchonete e Vimec, Dinos e Salgueiro, Frei Aurélio e São Lucas, Cosminho e Amigos, Juventude e Leves. O GTV Esporte esteve acompanhando o grande clássico da rodada, envolvendo o Ospior Independente. Era o jogo que chamava mais atenção, um jogo de grande rivalidade dentro do futebol suíço. Foi acompanhado por um belo público, muitos torcedores se deslocaram até o conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas, justamente para presenciar este espetáculo, e você confere agora através das imagens lances deste grande jogo. Partida realizada no Heitor Gonçalves. Foi a primeira vez que estas equipes se enfrentaram após a decisão do ano passado. Foi uma decisão muito polêmica, todos se lembram. Ospior acabou se tornando campeão do futebol suíço. O Independente, na ocasião, entrou com recurso e tudo mais, mas ao final a equipe do Ospior se tornou a campeã. Aí você já vê o primeiro gol, cobrança de falta do Giba. O goleiro Edinho disse que houve um desvio no lance, e realmente houve o desvio que o matou por completo, sem nenhuma chance de defesa. Foi o primeiro gol do Ospior ainda na etapa inicial do confronto. Aí uma cobrança de falta do Celcinho, sem muito perigo para o goleiro Lu. Aí o Marcelo Semensato, árbitro, mostrando cartão amarelo para 2 atletas, um de cada lado aí, né, na hora da cobrança da falta. Mais cartão amarelo agora para o goleiro Lu nesse início de confusão aí, né?
O Independente Desvantagem continuou atacando, continuou pressionando e os Pior, com muita competência, foi se defendendo. Aliás, os Pior, nesse jogo, entrou pressionado. Por quê? Marcelo Semensato novamente usando o amarelo agora para o atacante Mané, que fez uma falta no Claudinho. Essa é uma grande defesa do Lu na cobrança do Celcinho. Como eu estava dizendo, os Pior entrou bastante pressionado porque o Vimec havia vencido pelo placar de 5-3 e os Pior só conseguiria o título se vencesse a partida. O Independente já não tinha chance nenhuma, matematicamente já estava alijado de qualquer possibilidade de título. Esse foi um lance bem interessante, chute do Celcinho. O Binho do Juventude estava com a sua latinha de cerveja lá e a latinha criou asas, né? Saiu voando. E olha, mais um cartão amarelo. Como teve cartão amarelo nessa partida, como a bola viajou, como teve lance com bola alçada, bola aérea aí nas duas áreas. E aí houve aí uma grande discussão do pessoal dos Pior, alegando que não foi falta do Elinho, e aí só faltou combinar a jogada, né? Porque foi muito mal ensaiada e o Independente perdeu aí, desperdiçou uma grande chance. E aí foi uma falta que mudou por completo o panorama do jogo. O Ronaldo já tinha o cartão amarelo e fez uma falta. Ele recebeu o cartão amarelo, ele está saindo aí, ó. Para quem não sabe, o Ronaldo é irmão do Romualdo, que foi o personagem da rodada anterior, ao fazer uma falta no próprio companheiro de equipe, o Fabinho, isso no Dinos, e tirá-lo do jogo. Tanto é que nessa partida frente ao Vagão, o Fabinho nem conseguiu jogar, nem jogou por causa da falta feita pelo próprio companheiro de equipe, o Romualdo, que é irmão do Ronaldo, que acabou expulso. Com um jogador a menos, o Independente teve muitas dificuldades, aí uma cobrança de falta novamente rolada para o Giba, que ele acertou a trave com o goleiro Edinho totalmente batido. Nessa ocasião, os Pior num contra-ataque, o Rogerinho matou o Caia, matou o Edinho, rolou para o Itamar, que fez o segundo gol, o gol do título. Festa do pessoal dos Pior, o Rogerinho atravessou o campo e foi comemorar com o presidente Crisão a conquista de mais um título. E aí, outro cartão amarelo, como teve cartão amarelo nessa partida, e ao final, o Independente, perdendo para os Pior 2-0, os Pior comemorou o título do primeiro turno de forma incontestável, até porque a equipe teve como diferencial um ótimo aproveitamento durante os jogos clássicos. Logo após a partida, estivemos conversando com o atleta Zé Gustavo, ele que é defensor da equipe dos Pior, e depois o Zé Cláudio, que é o treinador. Eles falam sobre essa incrível recuperação do Pior, que a 3 rodadas do fim do primeiro turno estava em terceiro lugar, conseguiu atropelar todo mundo e ficou com o título, e também quais foram as grandes virtudes dos Pior para faturar mais este troféu para a sua já vasta galeria, que ficará mais rica ainda com mais essa conquista. Vamos lá então. O que mudou foi a união da equipe, do grupo, que é forte, todo mundo colaborou, e o mais importante no momento foi isso aí, o Marcão. Restando 3 rodadas, os Pior estavam em terceiro lugar. Naquele momento vocês ainda acreditavam que seriam capazes de uma virada tão impressionante como essa? Ah, sim, a gente sempre acredita, né? Já que deram chance, a gente veio buscando, correndo atrás, como você falou, mas a equipe sempre confiante, sempre buscando, e graças a Deus hoje veio. O grupo está forte, está unido, então isso parece que não, mas faz bastante diferença. Olhando os resultados, os Pior venceu todos os clássicos. Isso foi o mais importante para essa conquista? Também. Foi detalhe, né, Marco? Quando você vence um primeiro turno, você vence um campeonato, chama-se detalhe. Você vê, nós jogamos com uma equipe qualificada hoje, enalteceu nossa vitória. É uma equipe que não tem favorito, né, Marco? Ali o que ganhar, o que tiver errar menos, é o que vai sair vitorioso. Mas qual foi o segredo aí para não perder
nenhum clássico somar 100% dos pontos disputados nos jogos clássicos? Foi mostrar para o jogador nosso, né, que tinha que marcar em cima, porque um erro seria fatal. Então nós marquemos o jogador em cima, respeitando, e saímos para o jogo. E felizmente nós temos jogador qualificado também e fez os gols que eram necessários para a equipe ganhar. Momento de mais um intervalo. Logo após, voltaremos com jogos regionais e a Copa de Futsal Garcense. Agora vamos falar de jogos regionais. Nesta tarde de segunda-feira, lá em Oswaldo Cruz, no Centro Cultural, vai acontecer o Congresso Técnico dos Jogos Regionais, 59ª edição, 7ª Região Esportiva do Estado, que será realizado de 15 a 25 de julho, com a participação de 70 municípios, entre eles, claro, a presença de Garça. Neste congresso serão sorteados os grupos da primeira fase, aqueles grupos eliminatórios. Vai ter modalidade que os 2 primeiros vão avançar. Outras, apenas o campeão do grupo, como por exemplo, já posso até confirmar isso, o futebol, que tradicionalmente é a modalidade que conta com o maior número de participantes. O GTV Esporte estará acompanhando esse evento e na edição desta quarta-feira você estará acompanhando todos os detalhes desse congresso técnico, do sorteio dos grupos, dos adversários de Garça e principalmente do início de cada torneio. Isso também é muito importante. Vamos conferir todas estas informações tão importantes no GTV Esporte desta quarta-feira. Agora o destaque para a Copa de Futsal Garcense, 11ª rodada. Todos os jogos no ginásio João Gonzalez e a movimentação começando nesta terça-feira. Conferindo os jogos que marcarão o início de mais uma jornada, terça-feira, 19h30, Vila Nova e Colegas, 20h10, Ospiore Ferroviária, 20h50, Manolos Futsal e EFAF. Nesta quarta-feira, 19h30, UFC e RC Metal, 20h10, Casinha de Lata e Real Bate-Bola, 20h50, os Heróicos do Barcelona enfrentando o Jafa Futsal. Nesta quinta-feira, no fechamento da rodada, 19h30 SEC os Febre de Bola, 20h10 os Come Quieto e Clube Atlético Tateno, às 20h50 Carrossel e AFB vai folgar na rodada a equipe da Quitanda. Virando a página e já conferindo a classificação que tem os Come Quieto na liderança, 23 pontos, SEC Ferroviária e Jafa Futsal com 22, o RC Metal tem 21, os Febre de Bola 20, Carrossel 18, os Pior 17 e o atual campeão Casinha de Lata fora do G8, ocupa o 9º posto com 14 pontos. Seguindo com a classificação, vemos aí o AFB e o Vila Nova com 13, Colegas com 11, Tateno e Quitanda com 10, Manolos, Real Bate-Bola e EFAF com 6, UFC com 4 e ainda pensando na classificação, o Barcelona, que ainda não ganhou pontos. É o final de mais uma edição do GTV Esporte. Voltaremos nesta quarta-feira com muita mais informações para você sobre o esporte garcense. A todos, um grande abraço e até a próxima!